Você já sentiu aquele vazio quando a sua série favorita acabou? Aquele momento em que o último episódio termina, os créditos sobem e você fica pensando, e agora? E se eu te dissesse que para algumas delas o final na TV foi só o começo? E que a história só mudou de plataforma? É normal livros virarem séries, mas o contrário também acontece. Neste vídeo, vamos falar de 5 séries que continuam suas histórias em livros, que expandiram seus universos e que a maioria dos fãs nem sabem que existe. Ficou curioso? Então já deixa o like, se inscreve, porque a lista de hoje está imperdível. Eu sou o Fernando e sejam bem-vindos ao Mixtando. Em quinto lugar, vamos falar de uma série que foi um verdadeiro fenômeno. Um quebra-cabeça que parou o mundo e deixou milhões de fãs órfãos de sua ilha misteriosa, Lost. Lembram daquele final amado por uns e odiado por outros, mas com certeza botou todo mundo para discutir. Foram anos decifrando os mistérios, viajando no tempo e tentando entender a iniciativa Dharma. Quando acabou, ficou a sensação de que aquele universo era grande demais para terminar ali. E era mesmo. O que pouca gente sabe é que, enquanto a série ainda estava no ar, a mitologia de Lost foi se expandindo. Uma série de livros oficiais foram lançadas. 3 romances principais: Endgame Species, Secret Identity, Stardust of Life, que se passam na ilha, e alguns chegaram a ser publicados no Brasil. Em Endgame Species, faz um tempo não, mas é Espécies Ameaçadas traduzido. Temos a história de Faith, que sobreviveu ao acidente do voo 815 e usa os seus conhecimentos de biologia para ajudar o grupo a sobreviver. Já em Secrets Identity, que é a identidade secreta, temos a visão de Harry antes e depois da queda do avião. Por fim, o Secrets of Life, Sinais de Vida, conta a história pela visão do Jeff Brennan. Em quarto lugar, uma franquia que virou um império da cultura pop e redefiniu como um apocalipse zumbi acontece. Para uma geração, estamos falando de The Walking Dead. Eu sei que você está pensando, mas The Walking Dead não veio dos quadrinhos? Assim, veio, você tá certo. A série é uma adaptação das HQs de Rob Kirkman, mas a expansão do universo foi muito além. O que a maioria não sabe é que, para tudo o que estava acontecendo, foram feitos uma série de livros para aprofundar a história de um vilão, um governador, um líder carismático do George Bury, que botava a gente para lutar com os zumbis por puro entretenimento. A gente viu sua ascensão na TV, mas sempre ficou uma pergunta: como é que ele se tornou aquela pessoa, ou melhor, aquele monstro? A resposta está em uma série de livros, começando com a ascensão do governador. Foi coescrito pelo próprio Kirkman. Nesses livros, a gente descobre a origem desse personagem, do Philip Drake, que acompanha ele, seu irmão, Brian, e a sua filha Penny, tentando sobreviver os primeiros dias do apocalipse. O livro detalha a sua luta e a perda da sua insanidade, mas que transformam ele no líder sádico. Inclusive, isso acabou sendo inspiração para a 4ª temporada da série de TV. Seguindo a lista, em terceiro lugar, a gente tem uma série que não só marcou os anos 90 e 2000, mas que virou um ícone feminista: Buffy, a Caça-Vampiros. Por 7 temporadas, a gente viu a Buffy e a Scooby Gang lutarem contra demônios em Sunnydale, enquanto encarava o terror de todos. O ensino médio é um terror mesmo, gente. Quando acabou com o caçador olhando para um futuro incerto, a sensação de perda foi gigante. Só que assim, a história não parou por aí não. O Buffyverso continuou de uma forma oficial. Dezenas de livros em prosa foram escritos, publicados desde 1998, e alguns deles chegaram aqui no Brasil, como o livro Sangue. E o que esses livros são? Bom, você pode pensar neles como uns episódios perdidos da série. São histórias que se passam entre os episódios da série, aprofundando os personagens e monstros, tipo o monstro da semana, algo da semana que vai sendo resolvido, sabe? Só que nunca foi pra TV. Então, eles exploraram a mitologia dos caçadores, do passado,
a história dos demônios e também feiticeiros. Eles dão aos fãs exatamente um pouco mais do que eles queriam, assim, sabe? Saber um pouco mais sobre a história, sobre os personagens. E os livros basicamente contam sobre isso. E no segundo lugar, nós temos uma série que definiu a paranoia nos anos 90 e nos fez acreditar que a verdade está lá fora. Qual que é? Arquivo X. A jornada dos Morisco para desvendar conspirações do governo, provar a existência de aliens, nos deixou na beira do sofá. A química entre o crente e a cética é o coração da série. Mesmo com os retornos antes e depois, muita gente sentiu falta daquela atmosfera clássica das primeiras temporadas. O que a esmagadora maioria dos fãs não fazia ideia é que Arquivo X teve uma expansão literária enorme. Gente, foi muito livro mesmo, vocês não têm noção. Tipo, no Brasil, eles chegaram a ter uma coleção de mais de 10 livros a serem traduzidos, lançado lá pelos anos 90 pela editora Mercúrio. E o que tinha nesses livros? De tudo um pouco. O mais comum era, tipo, umas novelizações, que era adaptações de episódios famosos, mas não era só transcrever o roteiro. Esses livros mergulhavam na mente dos personagens, mostrando seus pensamentos e também os medos que eles tinham durante as investigações. Além disso, saíram romances com histórias 100% originais. Funcionou como um, tipo, roteiro inédito de alguns episódios, só que nunca foi filmado, nunca foi ao ar. Tem livros também de bastidor, e até umas obras que exploram a ciência real por trás de casos da série. É muito livro que acho que vocês deveriam acompanhar. E em primeiríssimo lugar, uma série com a expansão literária essencial. Uma obra que mudou a TV pra sempre, sabe? Eu tô falando de Twin Peaks. Quando David Lynch e Mark Frost jogaram uma estranha cidade de Twin Peaks para a investigação do assassinato da Laura Palmer, ninguém estava preparado. A série não se febril, uma mistura de novela, terror, comédia e virou um fenômeno cult. O final da segunda temporada, com um dos maiores ganchos da série, deixou os fãs com uma agonia de 25 anos. Mas o que aconteceu nesse meio tempo? Posta em livros que são tão importantes quanto a própria série. Meu livro, chamado Diário Secreto de Laura Palmer, nele a gente tem acesso aos pensamentos mais sombrios e o terror que a Laura viveu. O diário muda completamente como você assiste a série. Décadas depois, pouco antes da terceira temporada, o co-criador, o Mark Frost, ele lançou a História Secreta de Twin Peaks. Este livro é uma obra de arte, um dossiê do FBI compilado por um arquivista misterioso, inclusive, com cortes de jornais, cartas de relatórios que continham a história da cidade desde o século XIX, conectando os mistérios de Twin Peaks com o OVNI, o ocultismo e a expressão de Lewis e Clark. E para fechar, depois do retorno da série, o Frost lançou o Twin Peaks, o dossiê final, que amarra as pontas soltas e revela o destino de vários personagens. Para um fã de Twin Peaks, eu acho que assim, vocês deviam ler esses livros, porque acho que eles completam um pouco da história e talvez algumas coisas que vocês viram na série, vocês tenham algumas dúvidas que o livro possa resolver. E aí, o que achou dessas continuações? Qual dessas séries você tem interesse pelos livros? E você conhece alguma outra série que virou livro que eu não falei aqui? Deixa aí nos comentários. Quem sabe eu faço outro vídeo falando sobre. Não esqueça de se inscrever. Eu tô com a meta de 1000 inscritos, então quando tiver me inscrito vou sortear um livro e até a próxima.